Jesus. E por isso nós te glorificamos, nós te glorificamos. Agradeço a oportunidade novamente em nome de Jesus. Aleluia. Ô glória. Louvado seja Deus. Agora chegou de novo a hora que Deus vai usar esse vaso de Deus. Já usou o apóstolo Deno William e agora vai usar o Alexandre Suman. Ô glória. Isso é Suman. Alexandre, acertei. Graças a Deus, irmãos. Estenda as tuas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, aqui também está o teu filho, ó Pai querido, Alexandre Suman, qual o Senhor trouxe da incumbência de ministrar a tua palavra, Deus. Pai, eu não precisava nem orar, Senhor, porque nas tuas mãos ele já está, Senhor. Ó Deus, com a tua graça, com a tua unção, com a tua autoridade, Senhor. Mas eu peço que o Senhor dê livramento, ó Pai, contra tudo que o inimigo tentar implantar, Senhor, roubador da palavra, nesta hora que o Senhor venha repreender o mal, Senhor, ajudar o teu filho, ó Pai, na ministração, meu Pai, da palavra aos nossos corações. Deus, sê com ele uma vez mais e abençoa, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bate palma bem forte para Jesus, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Eu também estou muito feliz com Jesus por essa rica oportunidade que o Senhor nessa noite me concede para poder estar sendo ministro da palavra do Senhor. É uma alegria para mim. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gil. Pastor Gil é um homem de Deus, um homem que planta semente hoje para dar fruto amanhã. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui, todos os pastores, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha, graças a Deus pela palavra que os irmãos trouxeram aqui, eu já estou alimentado pela palavra, amém? Então quer dizer, já veio a janta, já veio a sobremesa, daí veio mais um pouco de sobremesa, agora eu vou colocar a cerejinha e vamos embora para casa, amém? Quem achou diz amém. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque é o 7º livro dos 12 livros dos profetas menores da Bíblia Sagrada. Para entender o livro do profeta Abacuque, nós temos que saber quem era Abacuque, o que acontecia na época em que viveu o profeta Abacuque. Dentro do texto e lendo a biografia do profeta Abacuque, logo no capítulo 1, nós vamos descobrir que a época em que o profeta Abacuque ele vive um dos momentos mais frios da vida dos moradores de Jerusalém e de Judá. A nação de Israel, a nação de Judá, estava em uma decadência moral e em uma decadência espiritual. E por quê? O povo de Deus tinha abandonado o Senhor, tinha deixado o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, virado as costas para Deus e começaram a adorar postes ídolos, começaram a oferecer sacrifício no altar que era oferecido para o próprio Deus e consagrado a Deus.
o povo de Deus se voltou para a idolatria, o povo de Deus se voltou para o adultério, o povo de Deus se voltou para tudo aquilo que Deus desagrada na face da terra. Esse era o contexto em que o profeta Abacuque viveu. Nessa época, Deus precisava de alguém para poder anunciar as suas mensagens, para entregar a sua mensagem do jeito que ela é. Deus contava com a vida de alguém para poder anunciar a sua mensagem, para que o povo que adorava a Deus antigamente voltasse à verdadeira adoração, para que o povo voltasse a oferecer os sacrifícios não para postes ídolos ou para outros deuses, mas para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus contava com alguém, e a nação estava em uma decadência moral e espiritual. O que acontecia na nação? No capítulo 1 e no versículo 3 e o 4, vai nos informar o que estava acontecendo na época. Vamos ler? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. O capítulo 1, e no versículo 3 e o 4, vai nos informar o que estava acontecendo na época em que viveu Abacuque. Segundo o texto bíblico, a iniquidade operava. Segundo o texto bíblico, a opressão operava. Segundo o texto bíblico, a destruição, a violência, o litígio, e existiam aqueles que suscitavam a contenda. Segundo o texto, na época em que Abacuque viveu, a justiça, ela se afrouxou, a lei não mais se manifestava, e quando a justiça se manifestava distorcida. Tudo isso por causa da iniquidade e do pecado que imperava sobre a nação de Judá. E o que me chama a atenção é que nessa época tinha pessoas que suscitavam a contenda. Parece que eu vejo, trazendo para os dias atuais, parece que no tempo de Abacuque, hoje ainda acontece. Parece que no tempo de Abacuque, hoje ainda se manifesta. O que acontecia na época em que Abacuque viveu, é a mesma coisa que está acontecendo nos dias atuais. Hoje tem iniquidade está operando. Hoje a opressão está operando. Hoje a justiça não se manifesta. E quando se manifesta de forma distorcida. Na época do profeta Abacuque, tinha aqueles que suscitavam a contenda. Parece que eu, olhando para o contexto do profeta Abacuque, eu olho para o Brasil nos dias atuais e eu vejo a mesma coisa acontecendo. A iniquidade opera, a opressão opera, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, e quando se manifesta de forma distorcida. Suscitam a contenda. Parece que para trazer nos dias atuais é a mesma coisa que está acontecendo. É contenda dentro do lar, é contenda dentro da igreja, é contenda no parlamento em Brasília, é contenda no meio dos obreiros, é contenda no meio da mocidade, é contenda no meio das irmãs, é contenda em toda a área, em qualquer lugar da face da terra. A iniquidade operava, também a iniquidade está operando, não só no mundo, mas também dentro das igrejas, não só no mundo, mas também em cima dos altares, não só no mundo, mas em todo lugar da face da terra, a iniquidade também está operando. Só que a Bíblia diz que Deus vai contar com alguém. Deus vai contar com Abacuque. Eu, estudando a biografia de Abacuque, eu descobri que Abacuque não era um profeta, mas Deus levantou ele como um profeta. Ele é da tribo de Levi e participava da adoração com os levitas no templo que Salomão tinha construído. Eu aprendi que Abacuque não era profeta, mas Deus entrou lá dentro do templo, entre os 88 asafinos, filhos de Asaf, que adorava a Deus
Deus dentro do templo, tirou ele de lá e disse: agora você não vai ser mais cantor, agora você vai ser profeta. Sabe o que foi que eu aprendi? Quando eu estudei sobre a biografia de Abacuque, eu aprendi que toda pessoa que entrega a vida para Cristo Jesus, toda pessoa que entrega a sua vida para o Deus do céu, toda pessoa que entrega a sua vida para o Deus Jeová, dentro da igreja, no reino, ele não vai ser o que ele quer, ele não vai ser aquilo que ele almeja ser, ele vai ser aquilo que Deus chamou para ser. Abacuque está dentro do templo, orando a Deus, adorando a Deus junto com os levitas. Mas quando Deus olha a nação que está totalmente fora da sua presença, Deus vai levantar alguém para anunciar as suas mensagens. Parece que eu vejo, nos dias atuais, a nação está da mesma forma da época de Abacuque. E Deus está precisando, nos dias atuais, não é pregador que pregue que a chave vai descer, não é pregador que pregue que a roda vai virar, não é pregador que pregue que a porta vai abrir. Deus abre porta, abre. Deus manda a chave, manda. A roda gira, gira. Mas nos dias que nós vivemos, a iniquidade está operando tanto no mundo como dentro das igrejas. E Deus está procurando profeta como Abacuque, que entrega a sua mensagem do jeito que ela é, para que o povo volte para a presença e para a verdadeira adoração. Aleluia! Deus me trouxe nessa noite, não foi para entregar a chave de casa, não foi para entregar a chave de carro, não foi para falar que a roda vai girar, não foi para falar que a porta vai abrir. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: quem está fora da presença de Deus, volte logo para a verdadeira adoração. Hoje Deus te pegou nessa noite para trazer você de volta para a verdadeira adoração. Agora Abacuque é profeta. Do capítulo 1, versículo 2 está escrito a queixa de Abacuque. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não sararás. Segundo o texto, ele está clamando e gritando a Deus. Mas ele diz: até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Parece que eu vejo, Deus está em silêncio acerca do clamor do profeta. O profeta está clamando, o profeta está gritando. E ele vai dizer: até quando gritarei e clamarei, e o Senhor não me escutará? Não é que Deus não estava escutando, porque segundo a Bíblia, os ouvidos do Senhor não estão tapados para ouvir a nossa oração. O problema aqui é que Deus estava em silêncio. Deus estava esperando a hora certa e o momento certo para agir. É por isso que Abacuque está pensando que Deus não está escutando a sua oração. É por isso que ele diz: eu estou clamando, estou gritando, e tu não me escuta. Até quando vai ser assim? Não é que Deus não está escutando, é porque Deus está em silêncio. E nós temos essa tendência de quando orarmos, de quando jejuamos, e quando Deus não responde, nós também falamos como o profeta Abacuque: parece que Deus está calado, parece que Deus não escuta a nossa oração, parece que Deus está com os ouvidos tampados. Não é que Deus não está escutando, não é que Deus não está ouvindo, é porque Deus, Ele é um Deus que não trabalha na minha ótica humana. Deus, Ele é um Deus que não trabalha no meu tempo. Deus, Ele é um Deus que não faz como eu quero. Deus é um Deus que trabalha da forma dEle, do jeito dEle e na hora dEle. Parece que eu vejo, quando nós estamos orando e jejuando e Deus não traz a resposta, é porque Deus está em silêncio. Segundo o hino que eu escutei há muito tempo, o hino diz assim: no silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar. Quem sabe cantar, canta. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando. Deus não vai te deixar. Deus está em silêncio. Ele está escutando
a oração do profeta Abacuque, mas Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Deus não vai deixar você, aleluia, passar pelo mesmo sofrimento que passou no passado. Não é que Deus não está escutando a tua oração, é porque Deus está em silêncio. E parece que quando Deus está em silêncio, pensamos que Deus não está trabalhando. Mas Deus me trouxe aqui só para te dizer: Deus está trabalhando no silêncio na tua vida. Deus está trabalhando no secreto da tua vida. Deus está trabalhando onde ninguém está vendo. Parece que Deus não está mexendo nada, parece que Deus não está escutando nada, mas Deus me trouxe aqui só para te dizer: fica tranquilo, não desiste da oração, continua no jejum, porque Deus no silêncio está trabalhando por nós. Deus no silêncio está nos guardando, Deus no silêncio está nos guiando, Deus no silêncio vai livrar do mal. A resposta de Deus está chegando, e quando ela chegar vai ser uma resposta tão grande que você vai ter que dividir a bênção, a vitória com aqueles que estão na sua casa e os seus vizinhos. Depois de um tempo Deus traz a resposta. Capítulo 1, versículo 5. Só que a resposta de Deus não foi uma resposta que soou bem aos ouvidos do profeta. A resposta de Deus não foi uma resposta que agradou o profeta. Segundo a Bíblia, no capítulo 1, versículo 3, olha a resposta de Deus para o profeta. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de todas que estão nas suas. Ou seja, Deus está dizendo para o profeta Abacuque: olha a resposta, eu estou suscitando os caldeus, uma nação amarga, uma nação impetuosa, que vai se apoderar das moradas que são suas. O que Deus estava fazendo? Enquanto a nação estava numa decadência moral e espiritual, Deus não tinha abandonado a nação. Deus estava preparando os caldeus para castigar a nação, para que eles voltassem para os caminhos de Deus, o Todo-Poderoso. A nação que Deus ia levantar é a nação dos caldeus, uma nação amarga, uma nação poderosa, que ia se apoderar tanto dos judeus como das suas moradas. Parece que eu vejo Deus, ele sempre vai agir dessa forma. Quando alguém está em sua presença e ele deixa os mandamentos, os estatutos e a palavra de Deus para ir para o mundo ou para adorar outros deuses, alguém pode pensar: Deus vai abandonar. Alguém pode pensar: Deus deixou de lado. Alguém pode pensar: Deus não quer saber mais desse camarada. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: quando o vaso se quebra, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Mas o que me chama a atenção é que o oleiro não abandonou o vaso quebrado, muito pelo contrário, amassou o vaso e fez outro dele conforme ele quis. Deus não vai abandonar aquele que se afastou da presença de Deus, que mora lá na tua casa. Deus não abandona ninguém. Deus não vai abandonar aquele que deixou os mandamentos de Deus. Deus não abandona aquele que virou as costas para ele. Nós viramos as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para nós. Deus me trouxe aqui para te dizer: se tem crente quebrado nessa noite, se tem crente com a calona lá embaixo, se tem crente com a autoestima lá no chão, Deus disse: eu não te abandonei, eu não te deixei, eu tenho a obra na tua vida, eu vou fazer de você um vaso novo. A resposta de Deus para Abacuque é uma resposta que não agradou o coração. Suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa. Sabe para quê? Para castigar o rebelde. Para castigar o povo que tinha se afastado do próprio Deus. Deus, ele sempre vai fazer isso. Em Apocalipse capítulo 3, verso 19 está escrito: eu amo e repreendo todos aqueles que eu amo e castigo todos aqueles que eu amo. Eu repreendo
e castigo. Toda pessoa que sai da presença de Deus, Deus não abandona. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não altera. E Deus, para trazer de volta essa pessoa, Deus castiga e Deus repreende. O castigo de Deus não é para matar. A repreensão de Deus não é para matar. O castigo de Deus não é para fazer essa pessoa passar vergonha. A repreensão de Deus não é para fazer essa pessoa passar vergonha. O castigo e a repreensão de Deus não é para matar, é para dar vida. O castigo e a repreensão de Deus não é para afastar, é para atrair. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: se tem alguém pensando em sair da presença do Pai, fica tranquilo, você pode até sair, mas o castigo e a repreensão de Deus vai seguir você por onde você andar. Se você for para São Paulo, o castigo de Deus e a repreensão de Deus vai atrás de você. Se você for para São Vicente, o castigo de Deus e a repreensão de Deus vai atrás de você, porque Deus te ama. Por isso que Ele castiga e repreende, para que o diabo não ceife a sua vida, aleluia, sem salvação nessa terra, para que o diabo não ceife a sua família, sem salvação nessa terra. Deus, Ele repreende e castiga todos aqueles que Ele ama, aleluia. A Bíblia vai dizer que o profeta vai protestar com a resposta de Deus. No capítulo 1, versículo 12 e o 13 está escrito: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Olha só o texto que está dizendo. O profeta vai contestar com Deus e vai dizer: por que é que o ímpio, ele prevalece contra o justo? Porque, querendo ou não, Judá era mais justo do que a nação ímpia, porque Judá só estava afastado de Deus. A nação ímpia não conhecia ao Deus de Israel. Só que eu aprendi aqui que quando nós estamos fora da presença de Deus, quando estamos fora da direção de Deus, eu aprendo que o ímpio, que o mal, ele sempre vai prevalecer contra nós. Quando estamos fora da presença do Altíssimo, o mal sempre vai prevalecer contra a nossa vida. Mas se você entrar na presença de Deus, não tem macumba que te pare, não tem palavra contrária que te derrube. Pode bater tambor na sexta-feira, pode ir na mata virgem. Quem está debaixo do sangue de Jesus de Nazaré está protegido, e o mal nunca impera, e o mal nunca prevalece contra a vida daquele que está na presença do eterno Deus. Aleluia! O profeta protesta. Só que no capítulo 2, no capítulo 1 ele ora. No capítulo 2 ele diz: a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e que eu responderei quando eu for arguido. O profeta ora no capítulo 1, mas no capítulo 2 diz a Bíblia que o profeta diz: eu vou me colocar na torre de vigia e vou vigiar para ver o que o Senhor vai falar. Sabe o que eu aprendi aqui? Que o profeta se coloca em cima da torre de vigia para ver da onde vai vir a resposta de Deus. Sabe por quê? A resposta de Deus poderia vir do sul, a resposta de Deus poderia vir do norte, a resposta de Deus poderia vir do oeste ou do leste. Então ele diz: eu vou me colocar na torre de vigília, vou vigiar para ver o que o Senhor vai falar para mim. Sabe o que Deus colocou no meu coração nesse texto? Que quando nós oramos a Deus, logo pensamos que a resposta de Deus virá do altar. Tem pessoas que oram a Deus e pensam que a resposta de Deus vai vir daquele que está engravatado, vai vir daquele que tem nome no meio evangélico, vai vir daquele que tem uma unção poderosa, vai vir daquele evangelista, daquele pregador itinerante. Tem pessoas que pensam que a resposta de Deus da sua oração somente vem de cima do altar. Mas não, o profeta Abacuque entendia que a resposta de Deus poderia vir de qualquer lugar. É por isso que ele sobe numa torre de vigia e começa a vigiar. Na mente dele ele pensou: quem sabe a minha resposta vem do leste, quem sabe a minha resposta vem do oeste, vem do norte ou vem do sul. Então ele se coloca na torre para vigiar. A resposta de Deus vai vir e ele está vigiando. Será que vai vir daqui
daqui? Será que vai vir dali? Deus falou hoje no meu coração: não espere a resposta da tua oração só vindo ao altar, porque quando Deus quer responder a oração de alguém, Deus não tem privilegiado para usar, para te entregar a tua resposta. Deus pode usar um mendigo, Deus pode usar um levita, Deus pode usar um pregador, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um católico, Deus pode usar um macumbeiro, Deus pode usar quem Ele quiser para te entregar a resposta. Então Deus me trouxe aqui para falar para alguém: fica esperto, porque a qualquer momento Deus vai responder a tua oração. Quem sabe Deus responde fazendo que com a folha caia da árvore. Quem sabe quando você estiver indo embora para a tua casa, Deus vai levantar um mendigo que está dormindo na beira da pista, vai levantar e vai entregar a resposta para você. Deixa eu te falar um testemunho. Eu estava num ponto de ônibus para ir pregar na cidade de Suzano. Eu fiz uma oração a Deus durante uma semana, e quando eu estava sentado num banco do ponto de ônibus, e para Suzano, chegou um mendigo, sentou do lado da minha cadeira onde eu estava, num banco, no ponto de ônibus, indo para Suzano, olhou para mim, apontou o dedo e disse: assim, assim, assim. Foi tudo que eu tinha falado na minha oração dentro de casa. Levanta a mão direita bem alta para o céu, por favor. Deus, Ele tem o poder de responder a tua oração. Fica na vigilância, crente. Fica na vigilância, varoa. Fica na vigilância, pregador. Fica na vigilância, cantor. Porque a resposta de Deus, ela vem de qualquer lugar. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Fica na torre de vigia e vigia que a resposta de Deus vai chegar. Já é 00:30. Já é 00:30. É assim ou não é? Quando nós oramos, nós pensamos que, não, hoje vai ter aquele pregador, hoje eu vou lá que Deus vai responder. Nós somos assim. Nós somos assim. E a resposta está dentro de casa. A resposta está na esquina. A resposta está numa criança. Nós temos que ficar vigilante para entender a resposta de Deus. Só fica esperando estrelinha não. Deus, Ele usa quem quer, na hora que quer, no momento quem quer. Quem pede a resposta de Deus é nós que não está ligado na glória, não está ligado na fiação do Espírito. Deus vai responder para muita gente aqui a oração. Fica tranquilo. Os ouvidos de Deus não estão tapados. As mãos de Deus não estão encolhidas. Deus tem resposta para essa noite e nessa madrugada. Se você acredita, levanta a mão para adorar o nome do Senhor. Então o Senhor respondeu. Capítulo 2, verso 2. Então o Senhor respondeu. Olha a resposta. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que quem possa passar correndo possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não o enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Fala para o teu irmão que está do teu lado. A tua resposta pode até tardar um pouco, mas ela vai vir. Fala com o dedo de profeta. Fala, ela pode até demorar um pouquinho, mas ela vai vir. Ela vai vir. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, ela vai vir. A resposta vai chegar. A resposta de Deus no capítulo 2, verso 4 me chama a atenção. Ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A nação de Israel está em uma decadência moral e espiritual. A nação de Israel virou as costas para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaque e para o Deus de Jacó. Deus suscitou os caldeus para castigar a nação, para que elas voltassem para os caminhos do Senhor. A resposta de Deus para Abacuque era essa: fica tranquilo, aleluia, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Sabe o que eu entendi? Ainda que a nação esteja numa decadência moral, em uma decadência espiritual, ainda tinha justo lá. Segundo a texto, eu aprendo que tinha justo lá, tinha aqueles que ainda pregavam a verdade,
verdade, tinha aqueles que ainda santificavam, tinha aqueles ainda que eram adoradores de verdade, tinha aqueles ainda que abandonavam o pecado, tinha aqueles que abandonavam a idolatria, tinha aqueles que abandonavam o adultério, tinha aqueles que abandonavam a fornicação, tinha aqueles que abandonavam a mentira, ainda tinha o justo no meio de uma nação corrupta e uma nação idólatra. Deus nos dias atuais está dizendo: quando a calamidade chegar, eu vou prevalecer o justo. Aleluia. O Brasil está em uma decadência moral e espiritual. Está vindo aí para o Brasil, aleluia, um arrastão sobre o mundo evangélico. Está vindo sobre o Brasil uma coisa que vai nos estarrecer. Aleluia. Hoje nós temos a ousadia de abrir o culto e ficar a madrugada toda. Hoje temos a ousadia de entrar dentro dos hospitais, dentro dos presídios, andar na rua e pregar o evangelho. Mas vai chegar um tempo aqui no Brasil que quem pregar vai ser preso. Vai chegar um tempo aqui no Brasil que quem pregar, o seu pescoço vai ser arrancado. Vai chegar um tempo aqui no Brasil que essas portas vão custar para poder estar aberta. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: quando os caldeus chegar e a calamidade chegar, eu vou prevalecer e vou preservar os justos que ainda estão na face da terra. Mas o justo viverá pela fé. Então quer dizer, peraí, a nação está numa decadência, só que ainda tinha os justos lá. Tinha ainda os remanescentes lá. Tinha aqueles que não se dobraram perante estátuas. Tinha aqueles que não se dobravam perante altares que era oferecido a Deus, mas agora consagraram os altares para oferecer a postes ídolos e a deuses falsos. Ainda tinha os verdadeiros pregadores lá, ainda tinha aqueles que se santificavam lá, e Deus olhando do céu para a terra diz: fica tranquilo, o meu justo vai viver pela fé, Deus vai te conservar. A pandemia chegou no mundo todo, mas aleluia, a pandemia bateu na casa do justo, bateu na casa do ímpio, bateu na casa do pobre, bateu na casa daquele que não tem dinheiro, bateu na casa daquele que tem carro, bateu na casa daquele que não tem carro. Mas o que está escrito é que Deus está prevalecendo e Deus está preservando